O Brasil ainda não entendeu que a esquerda é uma verdadeira facção criminosa que quer tomar o poder e se perpetuar no poder. É por isso que agora Bolsonaro está preso. Inventaram uma tentativa de golpe, inventaram um processo farsante porque não conseguiram matar Bolsonaro. Então, querem eliminá-lo a qualquer custo. O Supremo se prepara para o julgamento mais explosivo da história recente. Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro senta no banco dos réus do STF num processo que promete parar o país. Mas atenção, não há provas materiais, não existe a tal minuta do golpe, nem participação das Forças Armadas. O que sobra é um julgamento sustentado apenas em delações frágeis e versões contraditórias de Mauro Cid. Um verdadeiro disse-me-disse. Querem condenar Bolsonaro por um crime que nunca existiu, ao mesmo tempo em que fecham os olhos para irregularidades confessas dentro da própria corte. Meus irmãos e minhas irmãs, a sujeira está escorrendo pelas paredes do Poder Judiciário brasileiro em Brasília e ninguém quer assumir. A Rede Globo, que sempre pousou de defensora da democracia, deixou escapar um segredo cabeludo. Ministros do STF já tinham combinado o resultado do julgamento contra Bolsonaro antes mesmo dele abrir a boca em público. Esse julgamento que está acontecendo é fake. Por isso que hoje eu comecei a transmitir ao vivo aqui no canal e acabei interrompendo e excluindo. Porque isso não é justiça, isso é perseguição descarada, é um tribunal de vingança. Eles não querem apenas tirar Bolsonaro da jogada, eles querem apagar a história dele e arrancar qualquer chance do retorno político dele. E cá entre nós, não dá para descartar que a obsessão desses homens de toga ultrapasse a simples prisão. Com certeza eles querem tirar a vida do Bolsonaro. E aí eu te pergunto, isso é justiça ou um tribunal inquisitório que cria crimes para quem não se curva ao sistema? O Brasil hoje está vivendo sob uma ditadura de toga, onde votos são antecipados, decisões são combinadas e destinos são traçados em jantares fechados. Se isso não é o fim do Estado de Direito, eu não sei mais o que é. E o pior, contudo, com o aval da imprensa também, que finge não ver nada. Mas quando vaza alguma coisa, mostra que por trás da cortina já existe uma sentença escrita e criada. Quem acompanha sabe, não é de hoje que tentam apagar Bolsonaro do mapa político e até mesmo eliminá-lo da face da terra. Primeiro foi o atentado contra a vida dele, né, a famosa facada. Agora estão tentando destruí-lo no grito, na canetada. Agora querem selar de vez o destino dele com uma condenação que já nasce pronta e possivelmente tirar a vida dele. Mas pessoal, antes de eu seguir com esse vídeo, que é um vídeo bombástico, eu peço encarecidamente que você fortaleça o canal com joinha, tá bom? Aperta o like agora mesmo, porque você sabe que essa plataforma, ela pode esconder esse conteúdo. O que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é pesado demais e precisa chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque o que estão aprontando contra o Brasil é uma afronta sem tamanho. Então, deixa o like agora mesmo, se inscreva aqui no canal e caso ainda não esteja ativado, ative o sininho para não perder nada. E se você também quer aprender a ter uma renda extra usando apenas o teu celular e ganhar ganhos parecidos como esses que estão aparecendo aí na tela, que são resultados que eu conquistei atuando e trabalhando no mercado digital, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou revelar uma dica incrível para você. Um vídeo começou a rodar nas redes sociais e explodiu de vez. Um repórter decidiu revelar tudo sobre o que estão tramando contra o Bolsonaro. E não parou por aí. Logo em seguida, a própria Globo, sim, a emissora favorita do sistema esquerdista, acabou deixando escapar denúncias pesadas que colocam ministros do STF no centro de um escândalo. A situação é gravíssima e fica claro que já estava engatilhado um projeto para tirar Bolsonaro do jogo político e enfiá-lo direto atrás das grades e até tirar a sua vida. O Brasil ainda não entendeu que a esquerda é uma verdadeira facção criminosa que quer tomar o poder e se perpetuar no poder. Olhem aqui, assim como tentaram fazer com Jair Bolsonaro aqui no Brasil, fizeram com o candidato da direita na Colômbia. Acaba de morrer o candidato da direita na Colômbia, baleado durante um comício, exatamente como a esquerda tentou fazer com Bolsonaro. É por isso que agora Bolsonaro está preso. Inventaram uma tentativa de golpe, inventaram um processo farsante porque não conseguiram matar Bolsonaro. Então, querem eliminá-lo a qualquer custo, criando um crime, criando um processo, um golpe fictício
para jogá-lo atrás das grades e silenciá-lo. Uma morte em vida. É assim que a esquerda faz em todo o mundo. Esse é o modus operandi do socialismo, do comunismo. É assim que essa gente age. Ou mato o meu opositor político, ou crio um processo golpista em defesa da democracia. É sempre a mesma conversa. E ainda tem trouxa que cai nessa conversinha. Vejam só, um pai de família, um cara honesto, correto, que estava querendo lutar por seus ideais, foi tirado do caminho do sistema na Colômbia com uma bala na cabeça. Exatamente como tentaram fazer com Bolsonaro. Agora você entende por que criaram esse processo, essa farsa da trama golpista? Para eliminar a direita, para silenciar o maior líder da direita, para acabar com a direita. Isso é a esquerda. Ou te mata, ou inventa uma cadeia para você. Mas eles não são democratas. São ditadores, censuradores e embriagados por poder. Agora vem a bomba, se prepare. A bomba que a Rede Globo deixou escapar sobre a intenção de acabar com o Bolsonaro. É uma vergonha o que está acontecendo dentro do nosso país. Eu quero que você assista e você tire as suas conclusões e depois comente aqui nos comentários. O polêmico julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pela suposta tentativa de golpe, está marcado para começar nessa terça-feira, dia 2 de setembro. Só que antes mesmo desse teatro com o resultado já definido ter início, a Globo acabou entregando na manhã de hoje um possível crime praticado pelos ministros responsáveis por esse julgamento. Para entender essa história, no entanto, nós precisamos voltar no tempo alguns dias. Antes da Globo, o portal Metrópolis já trouxe uma matéria com informações dos bastidores do Supremo. No dia 27 de agosto, que foi a última quarta-feira, uma das colunas do portal trouxe a seguinte manchete: Plano de Moraes é mandar Bolsonaro cumprir pena na Papuda. No texto da reportagem, essa história fica mais clara. Segundo a coluna, fontes graduadas do judiciário próximas ao ministro Alexandre de Moraes afirmaram que ele já indicou que ordenará que o ex-presidente Bolsonaro cumpra a pena em uma cela especial na Papuda. Aquela história de que uma sala já estava preparada pela Polícia Federal em sua sede em Brasília, portanto, era apenas para o caso de decretação de prisão preventiva em regime fechado antes do julgamento. E ainda tem mais um ponto muito importante nessa matéria. Um ministro com acesso direto a Moraes, segundo a reportagem, disse que só um milagre ou uma crise grave de saúde tirariam o ex-presidente da Papuda após o julgamento. Pois bem, agora voltamos para o dia de hoje. Como você deve se lembrar, quem normalmente recebia informações diretamente dos ministros do STF na Globo News era a Daniela Lima. Após a demissão dela, essa via direta parece ter ficado nas mãos de Valdo Cruz, que costumeiramente tem trazido relatos dos próprios magistrados. Enfim, na manhã de hoje, ele trouxe informações apuradas por ele diretamente com os ministros da primeira turma do Supremo. O comentário foi um pouco extenso, então eu separei aqui apenas as partes mais importantes. Olha, Leilane, no final da semana, na sexta-feira, eu conversei com alguns ministros do Supremo exatamente para sentir o clima ali na primeira turma. O clima, segundo eles, é de tranquilidade, sabendo da importância do julgamento que eles têm pela frente, de que seja um julgamento muito bem baseado em provas, bem consubstanciado em provas, em detalhes ali do que está sendo colocado ali pela acusação, que é a Procuradoria-Geral da República. O julgamento termina em setembro. A possibilidade de não terminar em setembro é um pedido de vista. Quem pode pedir vista, segundo a avaliação dos magistrados da primeira turma, seria Luiz Fux. Luiz Fux, desde o início ali da instrução da ação penal, vem demonstrando divergências em relação a Alexandre de Moraes. Mas a avaliação dos ministros é que Luiz Fux acompanhou todo o processo da fase de instrução da ação penal. Inclusive esteve presente nos interrogatórios e participou ativamente, fazendo perguntas. Então ele não poderia dizer que é um dos motivos para você pedir vista que ele não tem conhecimento do caso.
não tem conhecimento do processo. Pelo contrário, ele debateu e divergiu em diversos pontos. Por isso, a crença dentro da primeira turma é de que não haverá pedido de vista. Caso esse pedido de vista seja feito, será ali na sessão do dia 9 ou 10. E na variação de ministros do Supremo é que depois disso você teria 90 dias, o que daria ali em meados de dezembro. Então eles avaliam que haveria tempo suficiente para que esse processo voltasse para a primeira turma e o julgamento acontecesse ainda neste ano, nas últimas sessões deste ano. Bom, ele deixou muito claro que conversou diretamente com ministros da primeira turma, que é onde ocorrerá esse julgamento, na última sexta-feira. A primeira turma é composta por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin, que hoje ainda é o presidente dela. Como o Valdo Cruz disse que conversou com alguns ministros, isso significa que pelo menos 2 destes se manifestaram diretamente a ele sobre esse julgamento. O foco do comentário do jornalista foi no clima tranquilo da primeira turma e na possibilidade quase remota de haver um pedido de vista, que, se houvesse, seria de Fux. Mas o que fica claro nas entrelinhas de tudo que foi dito por ele é de que já há um consenso nessa turma do resultado do julgamento. E sabe o que é pior? Na matéria escrita por ele mesmo, sobre esse mesmo assunto, publicada no site do G1 hoje pela manhã, isso não fica nas entrelinhas, fica na manchete mesmo. Fux vai divergir de Moraes, mas não deve pedir vista, avaliam ministros do STF. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Muito simples. Se as informações publicadas por Valdo Cruz hoje e as informações publicadas pelo Metrópolis na semana passada forem verdadeiras, isso significa que os ministros que participarão desse julgamento já estão manifestando seus votos para pelo menos um veículo de imprensa antes do julgamento ocorrer e fora dos autos do processo. Isso é ilegal. O artigo 36, inciso 3º da Lei Orgânica da Magistratura Nacional determina que, abro aspas, é vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais. Fecho aspas. O Código de Ética da Magistratura Nacional complementa determinando, no inciso 2º do artigo 12, que o magistrado deve, abro aspas, abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças ou acórdãos de órgãos judiciais, ressalvada a críticas nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério. Fecho aspas. Ou seja, os ministros da primeira turma, que é a turma que realizará o julgamento, não podem manifestar opinião sobre ele fora dos autos. E da mesma forma, os demais ministros do Supremo também não podem manifestar publicamente opinião sobre ele. Se for verdade o que diz Valdo Cruz e a coluna do Metrópolis, os ministros estão violando a legislação antes mesmo do julgamento começar. E sabe o que torna tudo isso ainda pior? Essa violação não é a primeira e certamente não será a última. É isso aí, pessoal. Acabou o primeiro momento do Dia da Vergonha, o dia que começou o julgamento com uma grande injustiça em relação ao Bolsonaro, o dia em que nós já sabemos o resultado, mas nós não podemos deixar de acompanhar, de gritar por justiça, de reclamar em relação à injustiça. Eu vou fazer para vocês agora um resumo breve aqui do dia. Como que começou esse Dia da Vergonha, esse julgamento da vergonha? Começou com o presidente da primeira turma, Zanin, Cristiano Zanin, abrindo a sessão. Ele preside a primeira turma no STF. Em seguida, ele passou a palavra para Alexandre de Moraes. E o que Alexandre de Moraes fez? Ele antecipou o seu voto. Ele fez um discurso político. Ele disse que não é possível uma política de apaziguamento com golpistas, indicando que ele vai condenar todo mundo. Ele ainda se defendeu das sanções e da pressão americana, disse que soberania não se negocia. E depois de ele dizer que ele não negocia a soberania, o que aconteceu? Ele recebeu a seguinte resposta no Twitter de um conselheiro do Trump, o Jason Miller, que disse: Estados Unidos não negocia com terroristas. Essa foi a resposta do Jason Miller. Depois de Alexandre de Moraes fazer seu relatório, entra em cena a acusação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que fez a sua manifestação, a sua sustentação oral. O Gonet, ele fez o de sempre aí, mas ele cometeu um ato falho. Ele disse que golpe só não aconteceu por conta da fidelidade do exército. Com isso, ele confessou que não houve tentativa de golpe.
O Gonê insistiu que fazer lives, reuniões, comentários críticos ao processo eleitoral seria uma tentativa de golpe de Estado. E ele continuou não conseguindo fazer a ligação entre a suposta trama golpista e o 8 de janeiro. Depois disso vieram os advogados, começando pelos advogados, 2 de Mauro Cid, que dividiram o seu tempo. Mauro Cid fala primeiro, por meio do seu advogado, porque ele é um colaborador, ele é um delator, então ele é visto como quase uma acusação, e a defesa sempre fala por último. Aí os advogados do Mauro Cid focaram em mostrar que a colaboração foi voluntária, e que é válida, e que ele contribuiu para a acusação. Chegaram a dizer que sem delação não haveria denúncia, objetivo aí de evitar que o Cid seja condenado a mais de 2 anos de prisão, e perca patente e o salário do exército, que inevitavelmente vai acabar acontecendo sim. Ele vai perder patente, vai perder o salário do exército, vai ser condenado a uma pena maior certamente. Depois do advogado Mauro Cid, que teve aí os 2 dividiram o tempo de 1 hora para falar, aí começaram os advogados, os outros réus desse primeiro processo do núcleo duro da suposta trama golpista. São 8 réus, então descontado o Mauro Cid, a gente tem aí 7 réus a partir dele, e veio o advogado de Almir Garnier, o Demóstenes Torres. Gente, esse advogado aqui, a gente ficou no chat aqui dando risada, porque teve até gente que falou assim, olha, o cliente dele vai reclamar no Procon. Por quê, Deltan? Porque o Demóstenes Torres, ele gastou 20% do tempo simplesmente para elogiar os ministros, ele virou meme, virou motivo de piadas e chacota nas redes sociais, foi absolutamente surreal. Ele fez ali um stand-up de comédia em vez de uma defesa técnica do cliente. Disse absurdos, como, por exemplo, Lênio Streck para o Supremo Tribunal Federal no lugar do Barroso, se ele se aposentar. Apresentou alguns argumentos de defesa que se perderam ali na palhaçada geral da sustentação oral dele. Esse foi aí o advogado de Almir Garnier, que foi o segundo réu que teve a sua defesa apresentada perante o Supremo. Depois veio o Elmar Novak, advogado do Anderson Torres, que foi o mais técnico, firme, sóbrio, elegante de todos, de longe, sem comparação. Só de você ver o modo como ele apresentava, o modo como ele examinava as provas, apresentava os argumentos, todo mundo viu ali que é um advogado completamente diferenciado em relação ao nível dos outros advogados. E o resumo geral da ópera aí. A maioria dos advogados mais preocupada em apaziguar os ministros, em se colocar como amigos da corte, democráticos, avessos ao bolsonarismo e ao extremismo, do que de fato em desmontar a acusação com fortes argumentos técnicos e mostrar as falhas e erros da acusação. A nobre exceção aí foi o advogado Elmar Novak, do Anderson Torres. E enquanto isso acontecia aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a gente via em paralelo um tagalha-ferro lá na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, detonando o ministro Alexandre de Moraes, trazendo à tona fatos gravíssimos, como, por exemplo, o fato de que naquela operação policial feita contra os empresários bolsonaristas, que tinham trocado mensagens num grupo de WhatsApp, expostas numa reportagem de imprensa, e foram feitas buscas e apreensões com base simplesmente na matéria jornalística. Depois das críticas que vieram sobre a decisão do ministro, o ministro teria corrido e pedido para ser produzido um relatório com data retroativa para embasar a sua decisão, o que é gravíssimo. Se isso aconteceu, isso vai ter que ser investigado, apurado. Se isso aconteceu, tem um crime aí de falsidade ideológica, tem uma imensa de uma fraude processual, como uma estratégia aí de trabalho de uma guerra contra o bolsonarismo. Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Pessoal, esse foi o resumo do primeiro dia. Amanhã tem mais. A gente retorna, então, amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã. Nós esperamos vocês todos amanhã, 9 horas da manhã, para a gente seguir analisando com vocês, acompanhando o julgamento, entendendo o que está acontecendo. Eu tenho me empenhado aqui para responder as dúvidas de vocês, que vocês mandam aqui no chat. Sigam aqui mandando as dúvidas e compartilhem a minha mensagem para que todo mundo possa entender a grande farsa que está acontecendo. Essa farsa que é esse julgamento precisa ser desnudada. Então mande suas dúvidas, compartilhe o link, deixe o seu like para mais gente alcançar essa mensagem. Quando você coloca o seu like, você espalha essa mensagem para mais pessoas, você está dizendo que é relevante isso para o algoritmo, ele vai mandar mais esse tipo de conteúdo para você e vai mandar para outras pessoas. Essa é a grande razão. E não esquece, se você ainda não conhecia aqui o canal, aqui é a sua casa, se inscreva, você é muito bem-vindo e você é convidado também a se tornar membro do canal para apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho, receber conteúdos exclusivos e ter prioridade nas respostas às suas mensagens.
Muito obrigado pela sua companhia ao longo desse dia de trabalho aí acompanhando esse julgamento, essa farsa da trama golpista. E amanhã tem mais. Aguardo vocês amanhã, 7 horas da manhã. Vamos acompanhar esse julgamento até o final, desnudar todos os absurdos e logo começam os votos, que é o momento mais esperado do julgamento. Já esclareci aqui hoje nas dúvidas, por exemplo, qual é a ordem da votação dos ministros, o que acontece se o Fux pedir vista, mas amanhã tem mais. Quem sabe você tem uma dúvida aí, você traz amanhã ao longo da nossa live e a gente responde para você. Um grande abraço, uma boa noite, um começo de semana abençoada e que a gente possa seguir lutando com a voz da nossa garganta, com a força dos nossos dedos e braços e de joelhos dobrados, porque a gente precisa e muito orar pelo nosso país. Um grande abraço e até amanhã. Então, depois de assistir a tudo isso, será que já não estava tudo montado desde o início? Será que o esquema para tirar Bolsonaro da disputa já não estava pronto e montado há tempos? Pois é, meus irmãos e irmãs, diante desse cenário, fica evidente que querem afastar Bolsonaro das eleições de 2026 de qualquer maneira. E isso nós temos visto desde a sua inelegibilidade, né? E todos lembram que depois da facada, Bolsonaro ficou fragilizado, sempre internado, tem passado por cirurgias, correndo o risco constante de perder a vida. E agora a intenção é trancafiá-lo em uma cela onde dificilmente ele terá condições de resistir. Isso seria o golpe final? Será que o objetivo é apagar e matar Bolsonaro de vez? A situação piora a cada dia e o povo já fala em uma reação vinda de Trump, já que parece que só ele teria força para colocar ordem nesse caos aqui no Brasil. Você concorda? Comente aqui embaixo. O que você acha que vai acontecer? Será que a direita vai resistir? Será que Bolsonaro vai vencer? Será que o povo vai vencer? Eu quero ouvir de você. O que você pensa sobre essa perseguição? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque a tua participação também faz a diferença para esse canal continuar de pé. E espalhe esse vídeo com os teus familiares, com os teus amigos, os teus colegas nas redes sociais, nos grupos e contatos do teu celular. E aperte o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada postado aqui todos os dias. E como eu falei lá no começo do vídeo, se você quer aprender a ter uma grana extra, ganhar um dinheirinho de forma honesta, só usando o teu celular dentro da sua casa e alcançar valores maiores do que esses que estão aparecendo na sua tela, que foram ganhos que eu conquistei trabalhando no mercado digital, clica no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo, chama a minha equipe, entre em contato com eles pelo WhatsApp e eles vão te dar todo o apoio, suporte e orientação para você sair da dificuldade financeira e começar a faturar hoje mesmo. Muito obrigado por me acompanhar, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida de maneira grandiosa em nome do Senhor Jesus.